Se tá investindo certo, é sem graça. É sem graça. Se tá investindo certo, é sem graça. Isso é um termômetro pra ver se você tá investindo certo ou não. E aí, o que você viu? O cara tava com 5% da carteira, aí virava 10, aí virava 15, Não tinha limite. aí virava 20, aí virou 30, aí virou 50, aí virou O 50. vício que eu tinha aí desde os meus 15 anos, agora eu não fumo mais porque agora eu tenho os dividendos, cara. O investimento é o vício do bem. Uma dúvida que eu tirei de um aluno esses dias pra trás. Ele falou assim, ó, Léo, eu quero montar uma carteira e no meu média alocação, 25% da minha carteira vai ser ações brasileiras. Beleza, tudo certo. Dentro desse 25% da minha carteira que vai ser ações brasileiras, eu quero montar só o setor best. Então eu quero só banco, só energia, saneamento, seguros e um pouquinho de telecomunicação. Aí beleza, tudo bem. Aí ele falou assim, Léo, mas eu sei que agora BB Seguridade está com um pouquinho mais de margem. Então eu vou comprar BB Seguridade. Comecei a comprar BB Seguridade. Léo, já é o segundo aporte que eu tô em BB Seguridade. Eu aporto R$1.000 por mês. Eu tô com R$2.000 em BB Seguridade e não tenho nada nas outras empresas. Minha carteira tem, por exemplo, na renda fixa ele tinha R$100.000, por exemplo. Então R$2.000 era 2% da carteira. Tudo bem. Aí ele falou assim, tô pensando agora em comprar uma empresa de saneamento, porque, pô, senão eu não vou seguir lá o Best, né? Eu preciso comprar uma empresa agora de energia, porque senão eu não vou seguir o Best. E aí muita gente se engana por isso. Às vezes muita gente quer comprar uma empresa, mesmo sem margem, porque quer inventar, quer seguir uma diversificação esquelética. E aí não faz sentido. Não faz sentido você comprar uma empresa cara. Porque você está fugindo de um dos pilares da estratégia. Né? Exato, são pontos a pontos que você tem que ir dando cheque, né? Então, pô, eu quero diversificar, quero, cheque. Aí vou diversificar em qual setor? Best, beleza, cheque. Eu vou agora olhar as margens dessas empresas. Pô, se a BB Seguridade, é óbvio que tem que ter banda de desbalanceamento, o máximo que você quer comprar ter na sua carteira. Mas se a BB Seguridade está em uma oportunidade que a outra empresa você está olhando, pô, eu vou comprar a BB Seguridade esse mês, mês que vem, no próximo mês, daqui mais um mês. Então, eu só vou parar de comprar se eu atingir o meu limite máximo de aporte. Exato. Ou se ela deixou de ser uma oportunidade. Não tem que ter esse medo de, mas eu tô comprando BB Seguridade 3 meses seguidos. Tem gente que acha que investir na bolsa tem que ser uma emoção, né? Não, agora eu vou tirar esse ativo, vou colocar aquele outro, aí eu vou pegar... Não, às vezes você vai fazer o mesmo aporte de 5 meses seguidos. E desde que você desde que você respeite o limite máximo da sua alocação, não tem problema nenhum. O problema que eu vi no passado acontecer foi, todo mundo comprava Banco do Brasil. Baita oportunidade, dividendo 2 dígitos, puta margem de segurança, não sei o que, agro bombando, rentabilidade ROI de 22. Aí falava, né, ROI vai pra 23, não sei o que. Eu lembro que tinha gente que falava isso. E aí, o que você viu? O cara tava com 5% da carteira, aí virava 10, aí virava 15. Não tinha limite. Aí virava 20, aí virou 30, aí virou 50, aí virou 60. Chegou um momento que ele tava com 70% no final de 2024. No final de 2024 era ainda uma baita oportunidade, o cara continuou comprando. O que aconteceu no primeiro tri? Despencou. Mas não só o patrimônio dele oscilou para baixo. Porque o patrimônio, beleza, vamos deixar ele de lado, né? O patrimônio é oscilação normal. Mas a renda diminuiu pela metade. Então o yield saiu de 12, foi para um yield de 6%. Um yield de 5%. Caiu 5 pontos percentuais, caiu 6 pontos percentuais. E aí, imagina se esse cara estivesse vivendo de renda. A renda dele caiu pela metade. Vamos colocar nessa continha de cabeça. E aí, o que vai fazer agora da sua vida? Você vai vender Banco do Brasil com prejuízo para pegar um dinheiro para recompor essa sua renda, né? Porque às vezes o cara gasta 10 mil por mês. Pô, agora ele só recebe 5 de renda. O que ele vai fazer com o resto dos 5? Vai ter que vender o patrimônio dele no prejuízo. Esse que é o problema. O cara só portar e esquecer do limite de alocação do Léo, que o Léo falou. Então, para mim, é o mais importante. E respeite a margem de segurança. Não dá para comprar porque tá caro? Não vai comprar essa, né? Você vai comprar outra. Eu sempre falo isso, porque, assim, investir, o cara quer emoção, mas é a coisa mais sem graça que tem. Se tá investindo certo, é sem graça. É sem graça. Se tá investindo certo, é sem graça. Isso é um termômetro para ver se você tá investindo certo ou não. Eu não sei qual foi o investidor que falou isso, eu não vou conseguir atribuir a frase a ele. Mas ele falou assim, ó, investimento tem que ser tão sem graça a ponto de você ficar parado esperando a grama crescer para cortá-la. Então você tem que ficar esperando. Imagina você sentado esperando a grana crescer. Se você quer adrenalina, vai para Las Vegas com R$100, né? Você vai viver uma adrenalina com $100. Então. Dá R$100 não dá pra nada. Não dá pra nada, né? Não dá pra nada. Não vou nem deixar sentar. Mas enfim, tem que ser sem graça mesmo, senão não faz sentido. E assim, quando você começa a investir, eu lembro quando eu era garoto, lá tava começando lá atrás. Entrava a cada 5 minutos para ver a posição. Todo mundo passa nessa fase. Todo mundo, né? Não tem como. Você colocou seu dinheiro ali, e agora, porque é dopamina, né? Você vê o negócio subindo, o negócio caindo, verdinho, vermelho. Você vai, e esse é o problema, é a dopamina. Se você transformar o investimento em algo dopaminérgico. Né? Exato. Picos de dopamina, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa. Vai fazer jiu-jitsu, vai jogar futebol, vai namorar com alguém, sei lá. Meu irmão começou a investir agora, né? Exato. Aí meu irmão tem 24 anos, ele não tinha investido ainda na bolsa, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau, né?
Aí ele começou a investir e tal. Aí a gente comprou algumas ações lá, ele comprou algumas ações e ele sempre manda print da home broker dele lá. Aí ele fala o resultado do dia. Aí de vez em quando ele manda assim, pô, ganhei R$2.000 hoje, a variação do dia, esse negócio é bom demais, muito obrigado, não sei o quê. Aí depois ele manda assim um print, depois de uma semana assim, pô, tô perdendo R$300, o que você fez com a minha carteira, cara? Que é isso? Exatamente, cara. Não, calma aí, não quero, vamos tá na hora de tirar e tal, que isso, né? Então não fique preso ao patrimônio, né? O que é legal e o que faz reforço dopaminérgico, ao invés da Ritalina e do Venvanse, é o dividendo, né? O dividendo, quando você vai fazendo as escadinhas, você consegue fazer reforço positivo. E aí a pessoa continua investindo. Eu até falo pro pessoal assim, cara, você quer ver se sua estratégia está dando certo? Se está tudo indo muito bem? Especialmente no momento que você está muito emocionado porque você viu seu patrimônio oscilar, como aconteceu agora, pouco tempo atrás. O patrimônio de muita gente que investiu em empresa best, assim, especialmente porque muita gente tinha Banco do Brasil, ficou variado para baixo, né? Ficou no vermelho. Falei, cara, abre no Investidor 10, aba proventos. Vê o anual. Vê se está uma escadinha de subir os seus proventos. Se isso estiver acontecendo, está dando certo. Porque a cada ano que passa, está recebendo mais dividendo. E às vezes está até dobrando o tamanho do dividendo, do valor que você está recebendo. Então está dando certo. Foca nisso. Entendeu? Não foca necessariamente no patrimônio, porque é o curto prazo. O patrimônio vai oscilar, ninguém vai saber por quê. Vai oscilar amanhã, hoje vai ficar positivo, amanhã vai ficar negativo. Você não controla isso. Mas o que você controla? O quanto de dividendo você vai receber. Por quê? Porque isso depende do aporte que você faz, depende das ações que você tem, depende da quantidade de papéis que você tem também. Então, para mim, isso me ajuda, assim, a trazer a racionalidade de novo. E a mentalidade de você fazer aporte recorrente, ela é bom porque ela te traz uma disciplina de custo na vida, né? De gestão financeira mesmo. Porque o cara, quando tá realmente focado em aportar, o cara que quer, pô, não quer almoçar. Tem uma história verdade, interessante. tem uma história interessante. Ações, né? Lá na bio do meu Instagram tá assim, ó, sou médico, mas salvo mais vidas ensinando a galera a investir. Aí muita gente, essa frase pegou mal, não tem como eu trocar mais, né? O pessoal fala assim, então eu quero um médico ruim. Não era isso, não. É porque realmente eu tratei muita gente com hipertensão, muita gente com depressão, muita gente com tabagista, alcoólatra e tal. E isso depende muito mais da pessoa do que do médico para controlar. Porque a maior parte dessas problemas, dessas doenças crônicas, vícios e tal, são comportamentos delas. E aí, quando eu comecei o canal, comecei a abrir as turmas e tal, eu comecei a receber alguns depoimentos, assim, que eu dava um nó na garganta, assim, que quase me fazia chorar, cara. E tem um sem vergonha que eu nunca vou esquecer dele, cara. O cara falou assim, Léo, você me ajudou demais, agora eu já consigo projetar. Eu gasto R$300 com carteira de cigarro todo mês. Eu vou, através desses investimentos aqui, agora que você tá me ensinando, eu vou aportar para mim conseguir garantir meu cigarro. Olha que sem vergonha. Caraca, aí ele começou, né? Comecei a aportar e tal, ele foi me atualizando. Léo, agora eu já tô ganhando mais ou menos uns R$10, R$15 de dividendos. Dá pra comprar um maço. Já dá pra comprar e tal. Aí ele falou assim, Léo, agora olha que legal, eu comecei a diminuir o quanto eu consumi de cigarro. Antes eu gastava 300, agora eu tô gastando só 200. Porque eu tirei R$100 pra me conseguir bater logo a minha meta. No final, cara, passou uns 6 meses depois, ele falou assim, Léo... Nem quero mais fumar. Obrigado, cara. O vício que eu tinha aí desde os meus 15 anos, agora eu não fumo mais porque agora eu tenho os dividendos, cara. O investimento é o vício do bem. É o vício do bem. Eu fui corrigido, inclusive, porque eu falava isso. Não existe vício do bem, é hábito. E eu fui corrigido justamente, eu falava, o investimento é o vício do bem, cara. O dividendo é a dopamina do bem ali, que te tira de qualquer tipo de vício ruim, né? E aí, pô, é um hábito absurdo isso aí, né? Exatamente. Tem um poder transformador. Eu concordo. Absurdo. Eu acho que sim. Quem experimenta acaba mudando a mentalidade. Você citou esse exemplo do maço de cigarro, mas tem infinitos outros. Eu brinquei aqui que às vezes o cara deixa de comprar um almoço para eu juntar o dinheiro para investir, mas às vezes o cara muda a mentalidade dele, ao invés de eu comprar a refeição à noite, não, vou fazer uma marmita, vou cozinhar, vou levar para o trabalho, ao invés de ficar gastando dinheiro para sobrar mais, para aportar no final do mês. Isso acontece, cara, isso é recorrente. O que eu sempre digo pro pessoal é que você não pode ser também 880. Então, pô, não vou viver mais porque eu só vou investir. Ou também só vou viver e não vou investir. Você tem que ser no meio, nem 8, nem 80. Então você vai aproveitar bem a sua vida hoje, você vai curtir com seus amigos, com a sua família, com seus filhos, se você tiver filho, ao mesmo tempo que você vai poupar também para o seu futuro. E aí pensando em você e na sua família. Então para você conseguir continuar curtindo com a sua família, continuar realizando seus sonhos no futuro, você precisa poupar o que você está ganhando hoje, porque lá na frente você não vai ter mais essa energia toda que você tem. Então o vício, esse hábito, é pensando nisso. É no seu próprio bem e da sua família. Às vezes a pessoa fala, pô, é meio egoísta isso, né? Eu falei, cara,
de certa forma, até é um pouco egoísta, porque você está pensando no seu próprio bem, mas o seu próprio bem é o bem para sua família também. É o bem para todo mundo, entendeu? E aí eu acho que isso se torna um hábito interessante. Então, eu também, quando comecei a investir, às vezes queria economizar em algumas coisas e tal. Mas eu sempre me preocupei também em não virar um cara 880. Do tipo, não vou mais sair com os meus amigos, não vou mais me divertir, não vou mais sair com uma namorada, ou não vou mais viajar porque eu preciso investir. Dá para fazer as duas coisas, entendeu? Sempre dá. Tudo sobre equilíbrio, Tudo né, sobre equilíbrio, entendeu? Eu, sinceramente, eu acho que na vida terão momentos que você estará desequilibrado. Sempre tem. E todo mundo tem certeza que o Léo passou, pode ter sido estudando. É a famosa curva de Laffer, né? Só que... Pode ter sido estudando para o vestibular de medicina, tenho certeza que sua vida ficou desequilibrada. Você em algum momento também, a minha também, trabalhando muito mais. Mas é justamente, assim, em um momento você vai desequilibrar para buscar o equilíbrio mais adiante, né? E é também um pouco de falta dessa mentalidade de olhar também para o longo prazo, né? Se o cara não consegue enxergar que ele vai ter que, muitas vezes, sofrer agora para depois colher ali na frente. E eu sempre ouço isso, né? Meu irmão é um cara que gosta de gastar pra caramba, gosta de viver pra caramba. O irmão do Bruno também. Mas aí eu sempre falo, tem que viver, não sei o quê, amanhã depois eu vou estar velho, vou estar com dinheiro, vai servir pra quê? E eu acho que as pessoas acham que é isso, né? Que o cara vai começar a investir e ele só vai receber a grana lá, ou só vai ter uma grana suficiente para ele viver quando ele tiver 60 anos, 70 Não, é que ele acha anos. que ele vai investir e vai parar de viver. Não precisa parar de viver, você pode fazer as duas coisas. Essa é a questão, entendeu? É um pouquinho, né? Um pouquinho inclusive, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como médico e tal, eu tinha... Ainda tenho, talvez em algum momento eu faça isso, né? Não é meu projeto agora, não é minha prioridade, que é ser neurologista. Mas enfim, quando eu comecei a fazer, eu tive que tomar essa decisão, se eu ia começar a trabalhar ou se eu ia entrar para residência, que era mais 6 anos de estudo. E aí eu fui e falei assim, comecei a fazer conta, né? A maior parte dos médicos não fazem conta, principalmente porque a maior parte dos médicos trabalham autônomos, não tem direito e tal. Então, falando da classe médica mesmo, tem várias outras classes que é assim também. E aí eu falei assim, se eu trabalhar durante 6 anos, totalmente desequilibrado, fazendo plantão de 72 horas, durante 6 anos, quando eu terminaria a residência, e eu ganharia muito mais sendo neurologista do que clínico geral, atendendo em porta de emergência, com 6 anos eu teria acumulado um patrimônio que o neurologista aportando 3 vezes mais do que eu nunca mais me alcançaria. Então, é sobre preferência temporal mesmo. Então, eu concordo também. É óbvio que também não dá pra parar de viver, né? Se a minha princesa me pedir uma pizza hoje, eu falo, vocês têm certeza? Poderia virar tanto dividendo. Você não vai falar, com essa pizza eu vou comprar uma ação de BB Seguridade. Eu não vou falar isso pra ela, né? Mas enfim, assim, realmente, a parte de desbalancear tem que ser principalmente, quanto antes você fizer isso, melhor. Porque juro composto funciona com o tempo, né? Depois de 7, 8 anos que começa a funcionar. Então, quanto antes você fizer isso, melhor. Eu costumo falar que na vida, assim, eu para quem não sabe, né, acho que algumas pessoas me acompanham aí, mas para quem tá me conhecendo, eu pego onda, né, desde moleque. Então, eu vejo muitas coisas na vida, é muito parecido com surfar, assim, você entrou no mar, o mar tá gigante, você tem que atravessar a arrebentação, vai tomar onda na cabeça pra caramba, vai ter aquele comecinho ali que você vai sofrer. Cara, atravessou a arrebentação, calmaria, você tá tranquilo, pegou uma onda, curtiu. Então é isso, eu acho que a vida é muito parecida, sabe? Você vai ter que sempre no comecinho ali sofrer, passar a zona de arrebentação, depois você passou, você respira tranquilo e aí exatamente. As pessoas tinham que olhar um pouco. Bom exemplo isso aí, vai começar a usar isso aí. É bom exemplo mesmo. Eu tenho um amigo meu. É bom exemplo mesmo. É isso aí.